Bom, estamos retornando a nossas aulas, depois de um mês de férias, né? Todos descansaram bem, pelo menos nessa parte deu para dar uma acalmada, né? Mas é um dia de aula só por semana, não é muito cansativo. É que você tem outras coisas a ser cuidada, né? Mas retornamos e agora, permitindo Deus, vamos até o final do ano. Se ele vir buscar a sua igreja antes de lá, nós não terminamos esse ano. Mas se ele não vir, nós vamos até onde ele permitir. Hoje nós retornamos com a nossa matéria Doutrina de Deus. Doutrina de Deus, que tivemos o início antes das nossas férias. Nós fizemos o início dessa matéria. E hoje vamos prosseguir com... Paz, irmão, tudo bem? Prossigamos hoje com as lições 3 e 4. Ok? Doutrina de Deus. Só dando uma... Não recapitular a matéria que nós já fizemos, mas só para nos retomarmos da lição número 2, que nós vimos. A lição número 1, nós vimos sobre politeísmo. Ok? Lembra? Politeísmo. Embora a doutrina é de um Deus único, mas nós falamos sobre politeísmo. E comentamos aqui com os irmãos que o politeísmo, ele se deu pelo fato. Há um inimigo sempre levando o homem a se distanciar de Deus e criar as suas idolatrias, seus ídolos, seus deuses. E no politeísmo, o homem criado por Deus, para servi-lo, para adorá-lo, para depender dele, para ter alguém superior a ele. Mas o homem peca e ele começa a se afastar de Deus. E ele, distante de Deus, ele começa a criar os seus próprios deuses. Formar seus próprios deuses. E aí surgiu milhares e milhares de deuses. Como ainda existe, ainda está em formação. Então, nós vimos essa matéria do politeísmo na lição número 1. Vimos o politeísmo também em Israel. O politeísmo fora de Israel e o politeísmo em Israel, que foi a nação privilegiada que recebeu a palavra de Deus. Mas mesmo nesse intervalo aí, os profetas falando, escrevendo e mostrando para eles a sequência do plano de Deus, eles às vezes desviavam-se e iam adorar os ídolos dos povos vizinhos. Então nós vimos Israel no politeísmo também. Na lição número 2, nós vimos o monoteísmo. Politeísmo, vários, muitos deuses, e o monoteísmo, um único Deus. Na lição número 2. Monoteísmo. Hoje, e nessa lição número 2, nós vimos o termo do monoteísmo como o mundo hoje está diante do monoteísmo ou do politeísmo, né? E vimos até mesmo em parte alguns evangélicos como ele está diante do próprio Deus, qual que é as suas ações de conhecer a Deus, né? Nós comentamos essa parte também. Hoje, na lição número 3, nós vamos seguir da página 64 do nosso livro, página 64 do nosso livro.
doutrina de Deus e a teologia. Depois nós vamos, dentro dessa matéria aqui, ver, ainda na lição 3, a existência de Deus negada, e depois nós vamos ver na lição 4 a existência de Deus confirmada. Aqueles que acreditam na existência de Deus. E os que não acreditam na existência de Deus, nessa lição número 3. Então, nós começamos na página 64, a doutrina de Deus e a teologia. Temos aqui 4, 5 parágrafos, eu creio que os irmãos leram, só vou confirmar e leio para os irmãos. Algumas diferenças que possa haver aqui. Primeiro, teologia é a disciplina que estuda Deus e suas obras, que é o nosso livro que foca essa matéria, né? Então, a teologia é a disciplina que estuda Deus e suas obras. Número 2 aqui, a sequência. A teologia se distingue da ética, que é uma das ciências moral que trata do estudo sistemático dos deveres e obrigações dos indivíduos, da sociedade e do governo. Então, a teologia distingue da ética. Por quê? A ética ela pode ser local, onde um grupo, onde pessoas têm uma ética. E quem visa fazer diferente do que eles têm ali está fora da ética deles. Então, a ética ela pode ser no Brasil ter uma ética, lá no exterior você ter outro sistema de ética, são diferentes. Terceiro ponto. O objetivo da ética é estabelecer que o certo e o que é errado, tendo como fonte a consciência, o direito natural, a tradição, as legislações escritas, mas, acima de tudo, o que Deus estabeleceu na sua palavra. Essa é a ética das éticas. Então, você tem a ética que o homem pode criar e tem a ética que é da palavra de Deus. Ok? Então, os homens podem criar um padrão ético. Por exemplo, lá no Senado, lá na área política, eles têm a ética ali, vamos supor, da Câmara. Quando alguém faz algo contra essa ética, eles vão julgar. Mas a ética que eles criaram ali. Agora, a ética bíblica é aquela que é a superior a todos, principalmente para nós que cremos na palavra de Deus, né? Para quem também não crê na palavra de Deus, a ética que o mundo cria é a que ele dá mais valor. Mas, para nós, a ética das éticas é a palavra de Deus. Terceiro ponto. A teologia se distingue da filosofia. Então, ela distingue-se da ética e distingue-se da filosofia. Embora da ética ela é a principal, você tem a ética dos homens. No termo da filosofia, ele diz que é a tentativa de conhecer todas as coisas só pelo uso da observação da razão, sem partir de Deus, sua palavra. Então, a filosofia diverge da teologia pelo fato de que a teologia procura estudar Deus e sua obra, e a filosofia não parte do estudo da palavra de Deus e nem de Deus. Ela entende que e aceita pela razão e não pela palavra de Deus. É a diferença, né? E finalizando, ele diz, sintetizando, diríamos que a filosofia tem como objetivo primordial discutir os problemas da vida com base na razão, não na fé, nada na palavra de Deus. Enquanto que a teologia, com base na fé, dedica-se ao conhecimento de Deus e de suas obras. São alguns pontos divergentes que nós temos aqui em relação ao estudo da teologia, a palavra de Deus, num comparativo com a ética, num comparativo com a filosofia. Ok? Seguindo a nossa página 64.
crendo certo, podemos viver certo. Agora, partindo da nossa matéria aqui sobre a teologia e sobre doutrina de Deus. Estudar a Bíblia é um pouco diferente de ler a Bíblia. Ler a Bíblia é muito bom, mas estudar é muito mais aproveitoso, né? Se aproveita muito mais. Ler é muito bom, estudar é melhor ainda. E, nesse sentido, o estudo leva sempre a nos conhecer mais de Deus. E é por isso que o irmão coloca, crendo certo, podemos viver certo. Mas se crermos errado, também podemos viver errado. Não é assim? Há pessoas que... Paz, irmão. Há irmãos, há denominações, há alas evangélicas que aprendem errado, ensinam errado e vai viver errado. Aprendeu certo, objetivo, viver certo e ensinar certo. Hoje, por exemplo, se nós temos ainda ensinos confiáveis da palavra de Deus, é porque ela saiu lá de Jesus, os apóstolos, e veio pelos pais da igreja, e veio sendo ensinado corretamente para chegarmos a nós. E se nós mantermos aprendendo certo, para ensinar certo, sempre é proveitoso e a igreja ganha sempre com isso. Mas não aprendendo certo e se relaxando com o ensino da palavra de Deus, vai caindo o nível de espiritualidade da igreja, vai deixando de seguir as grandes verdades da Bíblia. E esse é um grande perigo. É um grande perigo. E nós temos visto que, nos dias que vivemos, muitas denominações de ensinos que não é aquele ensino que leva ao crescimento espiritual. Leva a pessoa a crer em obter-se vantagens financeiras e não obter conhecimento e aplicação na vida diária. Então, ele aprende errado. O que ele vai ensinar? O que ele aprendeu. E o que ele vai formar? Discípulos daquele nível. Então, é importante aprender correto. A Fateza, o livro que vocês têm aí, são do irmão Antônio, que aprendeu com pessoas de Deus e tem um material confiável. E nós aprendemos nessa direção, nós estamos sempre mantendo um bom nível de ensino da palavra de Deus. Para que essa sequência ela não tenha uma interrupção, mas ela mantém-se para que a espiritualidade sempre se mantenha. Por quê? Se ela cai, a igreja começa a ter dificuldades, problemas nessa área. Então, a gente tem que estar sempre valorizando a palavra de Deus, independente das demais necessidades que temos. Deus é bom, Deus abençoa, tudo isso tem o seu lado correto bíblico, mas a prioridade é santificação, a vinda de Jesus, a salvação, a evangelização, o trabalho de formar o homem espiritual, no sentido do homem e a mulher. Isso é aprender certo, ensinar certo, viver certo diante de Deus. Ok? Página 60. Isso vocês têm, esse aprender certo para viver correto, ou podemos, crendo certo, viver correto, certos. Vocês têm Tito, quando Paulo escreve a Tito 1:9, Mateus 13, 10 e 14, 10 a 14. Temos Efésios 4, 12 a 15.
tudo na página 65. Conhecendo Deus pelas Escrituras. As Escrituras não procuram, não tem como objetivo provar que Deus existe. Ela é a palavra de Deus. Então, embora Deus não se faz visível, mas ela é a palavra de Deus. E para mim entender e conhecer Deus pelas Escrituras, primeiramente eu tenho que entender que ela é a palavra de Deus. Porque se uma pessoa, e a gente sabe que tem, diz, eu não creio na Bíblia, como é que eu vou provar a Bíblia que Deus existe se eu não crê na própria palavra de Deus, né? Então, as Escrituras não têm essa finalidade de provar a existência de Deus. Ela é a palavra de Deus. Agora, nesse sentido de que ela é a palavra de Deus, e eu crendo que ela é a palavra de Deus, eu vou entender quem é Deus. Na página 66, o irmão fez um tópico aqui de Gênesis. Gênesis, a origem de tudo, que é o termo da palavra Gênesis, né? Origens. E aqui ele cita Gênesis, é o princípio da Bíblia. Nela está revelado a origem do universo, a origem do homem, a origem da família, a origem do pecado, a origem da doutrina da redenção e as grandes doutrinas da Bíblia parte de Gênesis. Então, eu sempre comento da seguinte forma: você pega qualquer falsa religião, qual que é o seu Gênesis, né? Veja que a Bíblia, a palavra de Deus, dentro do nosso ponto cristão, nós temos um Gênesis, nós temos origens. É o que as outras religiões têm muitas dificuldades para que se fale em origens. Fala-se em Deus que criou tudo, mas não tem um Gênesis. Página 67, a grandeza de Deus revelada na obra da sua criação, né? O irmão Antônio, nessa página 67, ele colocou aqui algumas coisas do que existe aí na nossa galáxia, no universo, um pouco do que Deus criou. Primeiramente, nós temos que entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo. Ninguém criou nada a não ser Deus. Ele é o Criador de tudo. Das galáxias, das estrelas, dos planetas, de tudo que há, da vida, do que existe na área física, tudo tem um Criador. Dentro da nossa visão criacionista. Deus é o Criador de todas as coisas. E quando nós olhamos para o que Deus criou, nós podemos entender o quanto Ele é grande. Isso é que o irmão procurou mostrar aqui na questão do universo, que hoje a ciência procura tentar descobrir alguma coisa, né? Tem aí os grandes telescópios para captar determinadas coisas distantes, estrelas, planetas, cometas, enfim, tudo que está aí no universo. Hoje a ciência é bastante avançada e ela tem muitas descobertas através dessa ciência. E tudo isso foi criado por Deus, mas eles não descobriram tudo que Deus criou. Descobriram e têm visto, através dessa ciência, alguma coisa que Ele criou. E de tudo que Ele criou, nós podemos entender a sua grandeza. E é aqui, eu não vou comentar muita coisa aqui, mas vou fazer apenas comentar alguma coisa, poucas, que nós vamos entender que Deus é ilimitado, que Deus é mais do que possamos entender.
Dentro dessa criação de Deus, nós podemos ver que Deus criou coisas minúsculas e coisas grandiosas. Dentro das coisas minúsculas, eu já até comentei com os irmãos aqui, nós temos vidas. E me encanta ver, vamos supor, determinadas formigas. Ela é tão pequena que quase você não consegue ver. E você vê ela andando, ela tem vida. Tem vida. Como que funciona o seu corpo para que ela tenha vida? Ninguém sabe, só Deus sabe. Então são coisas minúsculas, mas Ele criou coisas muito grandes. Muito grandes. E quando a gente fala em grandeza, nós que vivemos aqui na Terra, conhecemos aquilo que está no nosso dia a dia, que está aqui na Terra. Por exemplo, quando a gente fala, olha, uma casa pequena ou uma casa grande. Todos nós já temos uma noção o que é uma casa pequena, o que é uma casa grande. Uma mansão com vários quartos, com uma área muito grande construída. A nossa mente tem como captar o que é uma coisa pequena, o que é uma coisa grande. Quando eu falo de um animal, vamos supor, eu pego lá um cavalo, vamos dar um exemplo. O cavalo grande, minha ideia dá o que é um cavalo grande. Um cavalo pequeno, aqueles bem pequenininhos. Então, eu me identifico nesse sentido. Mas por quê? Estamos aqui na Terra. Agora, Deus criou as coisas pequenas, mas Ele criou também, não entrando pelo lado da vida, não é esse só, estou colocando a casa que não tem vida, mas Ele criou o universo. E dentro desse universo, Ele criou coisas grandes. Coisas grandes. Por exemplo, eu tenho um livro, não sei se alguns irmãos têm, de um escritor teólogo da Assembleia de Deus. Eu até acabei não pegando para mostrar para os irmãos. E ele fala, esse livro ele tem o seguinte assunto: Deus, a Bíblia e o universo. Ele fala um pouco do universo. E ele fala um pouco das coisas grandes que Deus criou. Por exemplo, nós vivemos num sistema solar que todos vocês sabem. Nós temos uma estrela, que é o nosso Sol, e abaixo dela nós temos os planetas que estão aqui girando. Nós somos o terceiro, a Terra. Eles vão descendo, existem os gasosos, e nós somos o terceiro. Estamos aqui girando. Nessa estrela chamada Sol, que nós temos como nosso Sol, criado por Deus. Mas dentro do que nós vemos, as estrelas, Ele criou as galáxias. Nós vivemos na Via Láctea, que é a nossa galáxia, que está o nosso Sol. E nessa galáxia, ela existe muitas estrelas. Bilhões de estrelas do tamanho do Sol ou maior. E aí começa a entrar a grandeza da criação de Deus e entendendo que Ele é superior a tudo isso. Quando nós falamos do tamanho da Terra, ela é grande. A Terra tem um perímetro de 40 mil quilômetros, para você circundá-lo todo. 40 mil quilômetros. Todo lugar que você vai na Terra parece que você está no mesmo plano, mas é porque ela é muito extensa. Mas Deus criou coisas maiores do que a Terra, por exemplo, o nosso Sol. E o Sol, segundo as estatísticas desses cientistas, se a Terra tivesse o tamanho do Sol, ela seria muito, mas muito maior do que é. Porque para que se crie, se fosse pegar terra e colocar no Sol, fazer um Sol do tamanho que é a nossa estrela, precisaria de 1.300.000 terras.
Imagine que agora a nossa mente não alcança o que é essa grandeza. Quando eu disse para vocês grandeza, aqui na Terra nós temos, eu sei o que é grande e o que é pequeno, eu sei o que a Terra é grande. Mas quando eu saio e começo a ver essas grandezas, pelo menos, não sei se a mente dos irmãos acompanha, a minha não acompanha. Qual seria essa grandeza? É muito grande, mas ainda tem algo mais, que o Sol é tido como uma estrela de quinta grandeza. Existe a de quarta, a de terceira, a de segunda e a de primeira. Ele é de quinta. E ele é tão grande no seu perímetro, tão maior quanto a Terra. Então a nossa mente não acompanha o quanto isso é grande. Vou falar de alguma coisa de distância do universo. O universo é grande, mas a gente não acompanha toda a sua grandeza quando nós começamos a imaginar distância. Da mesma forma que eu falei de grandeza, quando eu falo em distância, os irmãos e nós aqui na Terra podemos dizer, daqui em Ribeirão Preto tem 300, se não me engano, 300 quilômetros, se eu não estiver equivocado, 300 quilômetros, porque nós temos um sistema métrico que começa de décimo, centésimo de milímetro e vai até quilômetro. Se eu disser, daqui em tal cidade tem 1000 quilômetros, todos nós entendemos a distância. Como eu disse, a Terra tem 40.000 quilômetros do seu perímetro. Se eu sair daqui e o oposto da Terra, lá na Ásia, lá o oposto é 20.000. Todo o contorno, 40. São distâncias que aqui nós conhecemos. Mas entre os planetas, entre as estrelas, entre as distâncias que Deus criou todas as coisas, elas são um pouco maiores. Por isso, a ciência desenvolveu o chamado ano-luz. Eu acho que vocês conhecem o que é um ano-luz. Nós, aqui na Terra, usamos o sistema métrico quilômetro, e para medir distâncias muito grandes, foi desenvolvido ano-luz. Para os que já sabem, não tem problema. Para quem tem dúvida, eu só vou recapitular. Como eu entendo um ano-luz? A ciência mediu a velocidade da luz. Essa. Qual que é a sua velocidade? Por exemplo, aqui tem várias luzes, várias lâmpadas acesas. Mas vamos entender que tivesse só uma no centro aqui. Eu apagasse ela. Ao acender, qual o tempo que ela clareia todo esse salão? É instantâneo, né? Ela acende e pronto. Mas ela tem uma velocidade. Se eu tiver uma luz lá na Paulista agora, uma luz forte, está apagada. Acendendo ela lá, quanto tempo eu consigo ver ela daqui ao acender? Ela tem uma velocidade para chegar até mim, até nós aqui. É a sua velocidade. Então, a ciência calculou essa velocidade. E eles chegaram ao que provavelmente vocês conhecem. 300.000 quilômetros por segundo. 300.000 quilômetros por segundo. Se você olhar no seu relógio aí, ele dá um toque. 1, 2, passou um segundo. Se eu tivesse nessa velocidade, eu já teria voado 300.000 quilômetros. Aonde eu faço isso em torno da Terra? Num segundo,
A luz a essa velocidade, se alguém tivesse condições de voar nessa velocidade, ele daria 7 voltas e meias na Terra, porque a Terra tem 40 mil quilômetros de perímetro. 7 vezes 4, 28, 280 mil. Faltava meia volta ainda. Então, num segundo, ó, pá, tac, já fez 7 voltas. Se eu fosse para a Lua, que nem o homem foi lá na Lua, a Lua está a 380 mil quilômetros da nossa Terra. Num segundo, olha. 1, 2, eu já estava próximo da Lua. No terceiro, eu já estava muito distante da Lua. Se eu fosse para o Sol está a 150 milhões de quilômetros. Ele está um pouco mais longe. Se eu saísse daqui nessa velocidade constante, com 8 minutos e 15 segundos, eu desembarcaria no Sol. Ou, entendendo que se o Sol apagasse, escurecesse tudo, e ele acendesse de novo, levaria 8 minutos e 15 segundos para a luz chegar à Terra. Essa é a velocidade da luz. Mas, e se eu, nessa velocidade, constante, não diminuindo nada, 300 mil quilômetros por segundo, 1 minuto, não 8, no Sol é 8, num minuto, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 mês, 6 meses, 1 ano, é o ano-luz. Essa velocidade da luz em 300 mil quilômetros por segundo, você ter 1 ano total. Você mediu, chegou aonde? Você fala, eu quero ir em tal lugar. Lá é 1 ano-luz. Você levaria 1 ano nessa velocidade para você chegar lá. O universo é grande. E a nossa estrela vizinha, a mais próxima, sem ser o Sol, que é onde nós estamos, é o nosso sistema solar. A outra, a mais próxima, mais de 4 anos-luz, quase 5 anos-luz você levaria para chegar nessa próxima. Mas a gente vai encontrar estrela que está a 10 anos-luz, a 20 anos-luz, a 50 anos-luz, a 500 anos-luz da Terra. Mas o homem não chegou no fim do universo. Então aí eu começo a entender que Deus, não consigo dimensioná-lo, porque Ele é muito maior do que Ele criou. Eu estou colocando isso porque isso está dizendo o universo que Ele criou. Mas isso é muito pouco do que o homem descobriu. Existe muita coisa ainda que o homem não conhece. E Deus é o Criador de tudo isso aí. Por isso que a nossa mente não consegue... Eu digo para vocês que até tal lugar, vamos supor, uma estrela está a 500 anos-luz da Terra. A nossa mente não calcula isso. Para a nossa mente, ela não consegue chegar em nada disso. É longe, mas não é que nem eu dizer, daqui em tal cidade tem 500 quilômetros, daqui no Rio. Eu tenho como calcular. Isso é fácil de entender. Mas quando eu digo essas distâncias, ela sai. Por isso Deus é ilimitado. Ok? A grandeza de Deus, as coisas reveladas. Sem contar que nós estamos nessa terra. E essa terra, hoje nós olhamos aqui, eu tenho para cima, para baixo, eu tenho a base e a terra. Mas o oposto também é o mesmo. Quem está lá, o oposto agora, que tem o Sol, para ele é a mesma coisa. E se nós sairmos desse sistema solar aqui,
a Terra está sem apoio nenhum. Nós estamos num sistema solar, mas não está apoiado em nada. Ele está suspenso. E se você estiver fora desse plano do sistema solar, uma certa distância, lá, ou nessa posição, não existe para cima, nem para baixo, nem do lado, porque tanto faz, para qualquer lado é infinito. Entenderam? Hoje eu olho aqui e falo, o céu é para cima. Mas se eu estiver fora desse sistema, do lado que eu estiver é para cima, mas se eu virar para baixo, aí é para cima do lado que eu estiver, se eu estiver do lado. Então as estrelas estão não só como nós olhamos para cima, ela está em tudo, em qualquer área que você olhar, em qualquer posição, ela é infinita e estrela existe as milhões e milhões. Isso é o universo que Deus criou. Seguindo, página 68. A existência de Deus negada pelo ateísmo. A existência de Deus negada pelo ateísmo. Temos um versículo aqui no Salmo 53:1. Disse o nércio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, tem cometido abomináveis iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O salmista já define que surgiu no seu tempo alguém que a Bíblia chama de nércio, uma pessoa, seria uma pessoa é como se ele fosse não tivesse as suas faculdades naturais, normais, né? Um maluco, vamos supor. Ele diz, não há Deus. Mas eu quero comentar com vocês que eu disse que o homem foi criado para adorar a Deus, o homem foi criado para servir a Deus, o homem foi criado para depender de Deus, ter alguém superior a ele. Ele afasta-se de Deus através do pecado e cria os seus ídolos. Mas agora começa a surgir o homem que diz, Deus não existe. É lógico que o diabo tem o seu lado também de influenciar nesse ponto. Então, o ateísmo, ele não inicia nos nossos tempos, ou um pouco antes, né? Mas ele já é lá dos dias do salmista. Só que lá ele poderia ser, ou ele pode ter iniciado de forma bastante devagar. Não o ateísmo como nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas ele vem de lá. O ateísmo, na nossa matéria, ele diz assim, o ateu, dentro desse sentido, é uma palavra de negação, e tel, Deus. Não Deus. Ateu é como se eu dissesse, eu não tenho Deus. Deus para mim não existe. Ateu. O irmão colocou aqui 2 tipos de ateu. O ateu teórico e o ateu prático. O ateu prático pode ser um ateu que crê em Deus, pelo menos em termos de expressão. Eu creio em Deus, eu vou na igreja. Mas como que ele é um ateu prático? Porque ele vive como um ateu vive. Define-se como cristão, mas vive como um ateu. Apenas é a palavra dele, né? E existe o teórico. É aquele que é estudado e se definiu em dizer Deus não existe para ele. Ele coloca aqui alguns desses filósofos ateus, por exemplo, o Niestes, né? É um dos grandes ateus. Página 70 e
principalmente 71, o ateu marxista. Vou comentar um pouco sobre o ateu marxista, que eu acho que alguns de vocês conhecem alguma coisa do ateísmo marxista. Marxista, né? O Marx, ou chamado Karl Marx, ele nasceu na Alemanha em 5 de 5 de 1818. Vocês têm alguma coisa aí no livro. Ele viveu 65 anos e morreu em 14 de 3 de 1883, no século XIX. Ele nasce no começo do século, ainda nos primeiros anos, e morre mais para o final do século XIX. O Karl Marx, ele foi um filho de judeu, de pais judeus. Ele foi filho de judeus cristãos, batizado em uma igreja evangélica. E ele se formou, formou-se em filosofia, economia, história, sociologia, jornalismo, se tornou um homem culto do seu tempo. Um alemão, filhos de evangélicos, de judeu, e que se formou em várias áreas do seu tempo. Se torna um homem de grande erudição. E ele foi seguidor, até o irmão coloca aqui no livro, algumas pessoas que ele tomou como exemplos do que ele aprendeu. Ele fala do Hegel, do Strauss, do Bauer, do Ludwig, do Feuerbach. Foram pessoas que conviveram com ele e tinham ideias. E ele assumiu a ideia dessas pessoas, o Karl Marx. Bom, veja que nós vimos um salmo que já tinham ateus no tempo do salmista, mas era um ateu diferente desse ateísmo que surge agora. Do que surge agora. O Karl Marx, já influenciado por esses outros homens, eles desenvolvem uma filosofia, uma ideologia que tentam mudar a política existente no início do século e mais para o final do século XIX. Até esse tempo, a gente sabe que, politicamente, o homem, as nações, os povos, eram governados por um sistema de monarquia. Era as monarquias que subsistia. Não tinha, existia já o pensamento grego da democracia, mas ela era muito distante da que vivemos hoje. O que se tinha praticamente nas nações era os reis, eram os monarcas, era a monarquia. Então você tinha um sistema de monarquia. E nesse sistema de monarquia, mesmo assim, tendo um rei, sempre aqueles homens ricos, aquelas pessoas ricas, tinham supremacia sobre os pobres. Sempre foi assim. Ok? Sempre teve esse lado. Nós vimos aqui sobre o que estava acontecendo nos dias em qual o Paulo escreveu as suas epístolas, haviam isso. E nós vimos sobre a opressão dos ricos sobre os pobres nos tempos, nos dias de Jesus, depois de Jesus. E o próprio Jesus, ele não veio aqui para defender uma monarquia, um sistema, para dizer, olha, o homem desse jeito ele vai bem. Ele veio
salvar o homem. Hoje nós temos algumas ideologias políticas. Eu não estou aqui fazendo um campo na questão política. Mas, se pegarmos tudo que você tem nos sistemas políticos, sempre quem vai decidir é quem? É o homem. E o homem é injusto e falho. Sempre é o homem. E no sentido da palavra de Deus, na Bíblia, a gente tem que a Bíblia, ela mostra um reino aqui na terra vindouro que governará o Senhor. Então, esse é um tempo de paz, de justiça, de abundância aqui na terra. Ou no céu, a igreja, onde estaremos num tempo de eternidade, de paz, de segurança, de tudo. Então, a Bíblia mostra esse lado. O homem, desde que ele começou a governar a terra, e ele começou a governar a terra depois do dilúvio, então se inicia a dispensação do governo humano, embora a dispensação do governo humano ela termina quando Abraão começa a chamada dispensação patriarcal, mas o governo humano continua, e ele governa a terra até hoje. E ele vai governar com o último imperador aqui, o anticristo, depois vindo o governo de Deus. Então, o governo do homem é o homem que governa. E o homem nunca é justo. Sempre vai ter um pior, um razoável, mas é o homem que decide. Correto? Sempre é o homem que vai dar a palavra. E no pensamento dessas pessoas aqui, eles fazem um sentido de entrar com um termo ateísta, porque eles já desconhecem a existência de Deus, e nesse sentido eles fazem uma mudança que até então a gente tinha o chamado teocentrismo. Teo, Deus no centro, o homem fora do centro, a direção de Deus, teocentrista. Mas aí eles invertem, e é o que hoje se vigora bastante, o antropocentrismo, que é a palavra grega antropo, homem, centro, o homem no centro de tudo. Por isso, hoje, praticamente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem valor nenhum em quase lugar nenhum, só tem nome, mas ela não tem base para nada. Só na igreja, para nós, mas para o outro lado, aí, em qualquer área, às vezes se fala, mas só para se falar, mas ela não segue nada. Ninguém vai dizer, ela é assim, temos que seguir. Não, ela não tem. Ninguém segue. Por quê? É o homem que decide. Ninguém toma em Brasília, em São Paulo, em qualquer estado, ninguém diz, olha, nós temos que seguir, porque a Bíblia diz assim, nós temos que fazer assim. Não, a Bíblia ficou fora. É nós que decidimos, e é assim, vamos aprovar essa lei e acabou. Se é contra ou a favor a Bíblia, ninguém está preocupado. Então, entra o antropocentrismo. E o que eu estou colocando nesse sentido do antropocentrismo? É que esses homens formaram uma ideia, porque até ali, no século XIX, havia, então, o domínio dos homens fortes, ricos, influentes aos governos, aos reis, às autoridades, e os pobres eram subjugados. Então, veio na ideia desses homens aqui, e o Karl Marx seguiu essas ideias, e ele foi o que mais influenciou. O que escreveu livros e que envolveu-se tentando colocar as suas ideias em práticas. Ele foi expulso de lugares, foi banido. Por quê? No seu tempo, não havia um sistema que ele pudesse, alguém, vencer uma eleição, porque não tinha eleição. Era um sistema monárquico.
Ele tinha que convencer algum monarca a implantar as suas ideias. E ele acabou morrendo e não conseguiu ver isso. Mas ele influenciou, ele foi o mais influenciador dessas ideias. E aí veio, então, a ideia do comunismo ateísta, que era uma ideologia política, mas que, ao mesmo tempo, ela negava Deus e entrava o homem no centro, o antropocentrismo. E a ideia dessas pessoas, e o Karl Marx tentou fazer de tudo que isso fosse implantado, era a seguinte: nós precisamos dominar, da mesma forma que você tinha lá os governos da monarquia, nós vamos ter que dominar em termos também não sendo democráticos. Nós temos que dominar as nações, os povos, e implantar um sistema em qual todos vão viver igualitariamente, não tendo o homem rico, o homem pobre, mas uma vida que produzisse fosse para todos. Mas só que esse primeiro estágio seria um estágio chamado de socialistas. E que, num primeiro momento, esse sistema socialista fosse implantado no sentido de que o Estado teria tudo, quer dizer, ninguém tem mais nada, o Estado tem tudo, e depois o Estado dividiria para todos igualitariamente. Mas num sentido futuro da implantação do comunismo, que seria não ter mais o Estado e o homem viver de uma forma sem precisar de um governo. Entender o que é? É o homem no centro de tudo, tentando fazer um projeto que o homem vivesse em paz, em segurança, tudo certinho, tirando Deus do centro, Deus fora. Deu para entender o pensamento dessas pessoas? Eu tiro Deus e agora então eu vou criar, eu desenvolvo um projeto que o homem vai viver em paz, em segurança. Tudo que o homem tiver, tudo que é de bom, ele vai ter, em qual na Bíblia nunca teve, a não ser promessas. Ok? Dúvidas? Então, esse foi o pensamento. Eu não estou sendo rápido, logicamente, se você for pegar alguém aqui, ele vai ter muito mais coisas para falar. Mas, nesse sentido, o Karl Marx, os seus pensamentos, e que ele aprendeu, e que ele foi um grande defensor, só foi implantado por Lenin na União Soviética, em 1917, já no século XX, início do século XX. Todos os pensamentos desses homens aqui não tinha como implantar, porque tudo era a base da monarquia. Precisava alguém comprar essas ideias, e o Lenin comprou. E aí, então, surgiu, a partir de 1917, as chamadas Repúblicas das Uniões Socialistas Soviéticas. E após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, com esse domínio, ela pega e passa a ter um amplo domínio na área leste europeia. E nessa área leste, eles vão ficar com Albânia, Hungria, Iugoslávia, Romênia, tudo ficou embutido nesse projeto soviético. E ali se formou, então, a chamada cortina de ferro, né? Tudo obscuro, e, por outro lado, também a Alemanha Oriental dividida lá, o chamado Muro de Berlim. Então, esse projeto ficou do outro lado, e daqui ficou o Ocidente. E, em parte, alguns países fora seguiam esses projetos, como Cuba, como Vietnã, como China e outros países que começaram a também pensar nesses projetos.
Só que quem estava aqui do Ocidente, aqui a área ocidental, tinha poucas informações do que estava lá. Eu ouvi, isso faz algum tempo, mais de 10 anos, um programa, um documentário, dizendo, eu não me lembro exato o nome, mas falava do esporte. A União Soviética, a Rússia, eles começaram a aplicar muito forte na área do esporte, em todas as áreas. Por isso, nas Olimpíadas, nos mundiais, que tinha todas as disputas esportivas, eles eram fortes, porque eles tinham que demonstrar que, para os ocidentais, porque se eles vão numa disputa dessa e não faz uma disputa de também ganhar alguma coisa, é como se dissesse, está vendo, o projeto deles não é bom. Então, se eles não tinham um projeto que desenvolvia correto, que nem eles pensavam, mas eles aplicavam forte no esporte, amparava, pegava todo jovem, toda menina e investia, que era para ele ser vitorioso nessas disputas, para dar uma impressão para o outro lado que lá a situação era muito boa. Só que não foi muito longe. Por quê? O sistema que tinha um projeto de chegar ao comunismo e não ter nem governo, acabar com tudo e o homem viver numa felicidade, em paz e não ter problema nenhum, começou a ser desnivelado. E aí alguns de vocês talvez não se lembram, mas em 1989, quando cai o muro de Berlim, que separava as duas, a Alemanha Oriental estava sob o domínio dos russos, pelo menos o domínio assim, era a mesma condição de quem tinha a força ali de ter comando era a União Soviética. Só que não só a Alemanha Oriental, mas os outros países, como a Albânia, principalmente a Hungria, eles começaram os próprios alemães ali, tinha um muro aqui, se alguém passasse para cá, que era muito difícil, mas se que alguém conseguia, ele via um desnível muito grande. Quem estava lá na Alemanha Oriental estava com aqueles carrinhos bem atrasados, com um sistema de vida difícil, naquele sistema implantado por eles. Só que quando eles vinham para a Alemanha Ocidental, o nível era outro. Quer dizer, o que eles pensavam, nós temos que diminuir e acabar com as empresas, com o empresário e ser tudo o governo, vamos ter que acabar com o capitalismo. Porque é ele que leva as pessoas a subjugar os pobres. Só que aquele que era pobre aqui na Alemanha e que trabalhava por o capitalismo vivia muito melhor do que o que lá não tinha esse domínio capitalista. E aí eles chegaram à conclusão que vamos para cá. E aí caiu o muro de Berlim. Mas mesmo assim ainda você tem pensamentos nessa direção. Então, quando a gente fala do comunismo, da condição de quem defende essa ideologia de Marx, o problema maior não é só a ideologia política, porque a ideologia política era acabar com o capitalismo, com as empresas. Exatamente o que aconteceu quando isso foi pensado lá nos dias de Marx, que começa a se desenvolver a indústria. Ela começa a crescer e começa o capitalismo a ser fortalecido. Então vem um pensamento para dizer, não, capitalismo não. O capitalismo é bom? Nada que o homem faz é justo, correto? Mas é o que é o menos danoso do que um sistema desse. E principalmente, não só na ideologia política. O problema é que lá é o antropocentrismo. Deus saiu dessa área. Deus saiu dessa área. E, nesse sentido, vem outros pontos ideológicos, que é a família. A família é prejudicial a isso. Então, nós temos que desestruturar a família.
Ok? Dúvidas nessa? Então, aqui é o pensamento marxista ateísta. Até o irmão colocou aqui, crentes marxistas, né? Como é que eu posso defender uma ideia marxista? Se fosse só uma ideia política, tudo bem, eu posso. É político, Deus não envolve. Só que ela tira Deus de tudo. E envolve outros tipos de pensamentos. Eu estou resumindo, existem muitas outras coisas que alguém... O tempo não é para falar-se isso. Eu estou colocando porque essa matéria está aqui. E o que é um marxista? E como ele foi implantado? O objetivo era, na visão ateísta, criar um sistema perfeito. Mas a Bíblia mostra que o sistema perfeito é no milênio aqui na Terra e no céu, onde estaremos para a eternidade. Ok? Página 75. Então, esse foi o primeiro ponto do negar a Deus, a existência de Deus. Esse pensamento marxista. O segundo, está na página 75, a existência do materialista. A existência de Deus negada pelo materialismo. O materialismo é aquele que crê na matéria, a única que existe, não existindo nada fora matéria. Tudo é matéria. Não existe nada na área espiritual. Se Deus não tem matéria, Deus é espírito, então Deus não existe, porque não existe nada a não ser a matéria. E para os materialistas, vamos entender que todo ateu é materialista, porque se Deus não existe, a matéria existe. Então, todo ateu é materialista. Mas pode existir materialista e não ser ateu. Mas ele vive só no sentido da matéria. Só faz algo em torno como uma convivência da existência só da matéria. Mas todo ateu é materialista. Materialista. O materialista entende de que a matéria, ela existe. Não tem como não dizer que ela não existe. Nós temos o nosso corpo matéria. Nós existimos. Mas como a matéria veio a existir? Porque o materialista não crê em Deus. Deus não tem matéria. Então, o materialista, Deus não existe. O diabo não existe. Os anjos não existem. O Espírito Santo não existe. Jesus não existe. Nada a não ser matéria. O homem é só matéria. O homem não tem a formação que a Bíblia coloca, corpo, alma e espírito. É corpo. Morreu, acabou. Isso é o pensamento materialista. Mas como surgiu a matéria? Para a vida, eles dizem que a vida surgiu da matéria. Mas como uma matéria sem vida gera uma vida? É difícil, né? Como que uma matéria? Porque a matéria, ela surgiu, ou para os materialistas, eles têm dois pontos de visão. Materialista ateu. Ou eles entendem, a matéria é eterna. Ela sempre existiu. Ou ela veio a existir do nada, surgiu aí do nada. Como que a matéria é eterna? É difícil acreditar, e aqui, matéria, tudo existe, mas não foi criado por ninguém. É o oposto dos nossos pensamentos criacionista. Dentro do nosso pensamento criacionista,
tudo foi criado por Deus. Só Deus é eterno. Tudo a matéria, tudo criação dele. Materialista, nada foi criado. A matéria é eterna. E a vida surgiu da matéria. Deu lá um relâmpago, sei lá, e surgiu uma vida. E para os materialistas, a vida surgiu na água. E desse ponto de vida, que ninguém se procura dizer qual que seria essa, é uma vida que surgiu lá, um pingo, uma vida. Dela surgiu tudo que tem vida hoje na Terra. Tanto a vida animal quanto a vida vegetal. Surgiu de uma única vida. Tudo foi um sistema evolucionista, por isso tem o chamado evolucionista, que a vida começou com um ponto, não sendo nada, sendo apenas uma vida, e dela veio a se formar tudo que existe vida hoje na Terra. É nesse sentido que vocês já ouviram, principalmente aí a parte de noticiário, quando eles falam sobre o homem procurando vida fora da terra. Já ouviram isso? Todos vocês já ouviram. O homem tentando achar vida fora da terra. Hoje isso é uma força que a ciência, os americanos, todo mundo está tentando achar uma vida fora da terra. Agora, por que eles entendem que possa haver essa vida fora da Terra, tal qual possa existir na Terra ou até mais evoluída? Porque eles entendem que se aqui na Terra surgiu uma vida nesses termos, pode ter surgido em um outro lugar. É isso que eles creem. Se aqui na Terra surgiu vida nessas condições da matéria, em um outro planeta, em um outro lugar, também pode ter acontecido o mesmo, e aconteceu de surgir vida. E aí vem os chamados ETs, né? Estas terrestres. Eu uma vez ouvi, e veja que esses ETs, eles estão vindo aqui na Terra, segundo esses ufólogos, há mais de 30, 40 anos. E nunca se chega aqui uma nave aqui e diz, olha, ou pelo menos tenta se aparecer, né? É sempre passa ano, 30, 40 anos e nunca... Mas um dia eu estou girando o meu televisor e passou naquele programa do Ratinho e tinha uma pessoa dessa, um ufólogo dessa, falando sobre ET. Eu não sei se algum viram. Mas tinha umas pessoas lá e uma mulher aqui do Cami Lopes, e que o ET ia na casa dela. Como? Agora, o ET falava português ainda. Eu acho que esse ET aí ele deve ter outra fonte. Então, alguém pode dizer, existe vida fora da Terra? Esse é que o homem tenta buscar. Eu digo, existe. O céu, existe vida. E o céu está fora da Terra. Mas fora do céu, ninguém descobriu nada. Deus criou a vida aqui. Aqui Ele criou a vida. Eu trabalhei com um espírita. E o espírita, ele pensa que existe vida. O espírita é maluco, né? Para eles existe vida também nesses termos, fora da Terra. Né? E ele falou, se chegar uma nave aqui, eu vou com eles. Eu falei, eu não vou. E um dia ele me perguntou, vocês não creem que existe vida fora da Terra? Eu falei, olha, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o homem aqui na Terra. Eu tenho que crer na palavra de Deus.
O universo é muito grande. Se Deus criou outra forma de vida em um outro lugar, Ele não nos revelou. E se Ele não nos revelou, eu não preciso crer. Ele não vai me cobrar que eu tenha que crer que Ele tenha criado outras vidas fora da Terra. Se tivesse revelado, aí eu tinha que crer, porque é a sua palavra. Agora, se não está revelado, Ele não vai me cobrar. Você não acreditou que existia? Eu creio. Não. Ele vai me cobrar o que está aqui na Bíblia. O que não está, eu não preciso crer. A não ser que a ciência chegue e fale, está vendo? Ali na tal planeta tem. Então, eu estou tendo uma prova. Mas se não tem a prova, a Bíblia é o nosso ponto de crença. Não é assim? É isso. Então, o materialismo. Para o materialismo, a vida surgiu do nada, e para o materialista, a matéria é eterna, ou ela surgiu do nada também. Do nada. E para ser materialista tem que ter fé, porque acreditar que a vida surgiu de uma coisa que não tem vida, da matéria sem vida, e ter que, embora ser ateu é o que não crê, mas tem que crer que a matéria é eterna. Que a matéria é eterna. Fechando essa questão sobre negar a existência de Deus. Página 78, a existência de Deus negada pelo panteísmo e pelo agnosticismo. E nós fechamos essa matéria. O panteísmo, como vocês devem ter lido nessa matéria, é uma filosofia que entende que Deus existe, mas que Deus é tudo. E tudo é Deus. O universo é Deus. As árvores são Deus. Tudo é Deus. Quando eles dizem que tudo é Deus, é uma das maneiras de negar a existência de um Deus pessoal, criador. É uma enganação, é uma filosofia que engana. Por quê? Mas Deus existe, mas Deus é tudo. Deus é o universo, Deus é os planetas, Deus é o mar, Deus é tudo. Então, não tem um Deus criador, não tem um Deus pessoal. É uma forma de negar a existência de um Deus que cremos que a Bíblia nos revela pela sua palavra. É tentar dizer que Deus existe negando o Deus verdadeiro e real. A outra filosofia é o agnóstico, né? O agnosticismo. O agnosticismo é diferente dos gnósticos. Os gnósticos, que nós estudamos aqui em Doutrina da Igreja, eram uma filosofia que entendia a existência de Deus. Nós vimos aqui sobre Jesus, as formas que eles entendiam quem era Jesus, que não nasceu de Maria, não era um ser humano, porque todo homem, sendo matéria, era má, e Deus não pode ser de matéria má. Esse é o gnosticismo. O agnóstico é aquele que tem a filosofia de dizer: Deus pode existir, como também pode não existir. Quer dizer, é uma forma de ficar fora de dizer existe e não existe. Deus existe? Eu acho que sim. Deus não existe? Pode ser. É uma forma de negar, em termos real, a existência de Deus. Uma forma duvidosa, né? A existência de Deus negada por uma vida de viver uma vida errada. O que ele coloca aqui é que, às vezes, as pessoas podem negar a existência de Deus vivendo de forma como ele não existisse, né? Dentro de um princípio materialista.
Quando se valoriza mais o material do que o espiritual, eu estou negando a existência de Deus. Eu valorizo o material, espiritual não. Página 84. Essa lição que vimos, então, é provas que negam a existência de Deus. E agora, na sequência da página 84, provas da existência de Deus. Aqueles que provam a existência de Deus, e vamos ver as formas. Temos aqui o pensamento do Meyer Pirma. Ele diz assim: pergunta-se as Escrituras, ou pergunta-se, se as Escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que vamos nos fazer essa tentativa? Aí ele responde: 3 maneiras de tentar provar a existência de Deus. Para quem? Primeira, para convencer os que genuinamente buscam a Deus, isto é, pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade e que dizem: eu quero crer em Deus, mostra-me que seja razoável crer nele. Então, é nesse sentido que temos aqui embaixo 3 formas de provas da existência de Deus. Segunda, para fortalecer a fé daqueles que já creem. Eles estudam as provas não para crer, mas sim porque já creem. Esta é a fé. Esta fé lhes é tão preciosa que aceitarão com alegria qualquer fato que faça aumentar ou a enriquecer. Em terceiro ponto, ele diz: para enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus, que maior objetivo de pensamento e estudo existe do que ele. E aí ele coloca 3 formas de mostrar isso, desses 3 pontos que o Pirman coloca. Primeira, na criação. Segunda, na natureza humana. Terceiro, na história da humanidade. Então, são 3 objetivos, 3 maneiras, 3 formas de entender a existência de Deus. Vamos pela primeira, na página 85. Argumentação da crença universal ou argumento da intuitividade. O irmão colocou aqui 2 sequências de versículos, Romanos 1, 19 e 20 e Romanos 2, 15 e 16. E ele cita na sequência dizendo assim: a própria natureza do homem requer a existência de um Deus ou de um que seja superior a ele. Então, a própria natureza que Deus criou, este homem, requer esta consciência. E nesse sentido, o argumento da crença universal ou dessa intuitividade, nós temos Romanos 1, 19 e 20, que diz: portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como de sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que lhes fiquem inexcusáveis. Então, nós estamos aqui no pontozinho aqui, na criação, correto? Na criação. Então, o homem, quando Paulo falou sobre isso aqui para os romanos, ele estava mostrando a posição dos gentios. E os gentios poderiam dizer: olha, eu não conheço a Deus. Não conheço a Deus. Mas aí o Paulo está dizendo: olha, o homem foi criado com uma capacidade de analisar a criação e entender que há um Criador. Para que ele, olhando para a natureza, para a criação,
não venha dizer que não existe Deus, que não existe um Criador. Isso é a intuitividade que Deus criou esse homem. Então, uma das formas de dizer que Deus existe é olhar na criação, naquilo que eu já comentei, do universo, em tudo que ele fez. Então, é uma das maneiras, o ponto A que estamos vendo, a criação, né? A natureza da criação. E ele coloca até o argumento da causa-efeito. Ele cita assim: sabemos que todo efeito tem uma causa própria, chamado efeito, causa-efeito. Algo que é feito gera alguma coisa, tem um efeito. E ele cita: se o universo existe, é porque tem um Criador. É a causa-efeito. Então eu coloquei: se o universo existe, é porque tem um Criador. Deus é a criação, a causa, e o efeito é o universo. O universo. Eu estou mostrando o lado da criação. Ok? Ainda na página 86, ainda nesse argumento criação, o argumento teleológico. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem ouvir as suas vozes. Isso quer dizer, na perfeição que Deus criou o universo. Tudo que ele criou funciona desta maneira. Quando vejo os céus, obra dos seus dedos. Então, isso mostra a criação. O homem não pode desprezar a criação, tudo que ele vê que está criado. Então, ele tem aqui o sistema teleologia. É uma expressão grega, teleos, significa completo ou perfeito. Theos é igual ao fim, estudo ou tratado. Literalmente, tem o sentido das coisas finais. Deus criou tudo perfeito. Não criou para ser desenvolvido, para ter, como defende os chamados evolucionistas, para se evoluir. O homem é evolucionista. Ele começa um projeto e ele vai melhorando ele. Deus não, ele já cria no último estágio. Ele não vai fazendo teste. Ele não vai fazendo teste para ver aonde eu posso melhorar. Não, ele já tem o ponto final. Ele cria perfeito. É essa matéria aqui. Já pensou se Deus fosse criar o homem e começasse: olha, esse aqui não ficou bom, vou ter que trocar. E esse aqui ainda tem um defeitozinho. Não, ele criou e disse: é bom. Criou e viu que era tudo perfeito. Então essa é essa matéria aqui. Das coisas perfeitas. Então, o universo é uma obra perfeita da criação. Entra nessa matéria aqui do argumento teleológico. Então, obra da criação. Página 87, o argumento antropológico ou causa moral. Esse argumento antropológico ou causa moral, nós podemos colocar aqui, eu coloquei aqui então a parte B, a natureza humana. Ok? Se você olhar aqui na página 84, no finalzinho aqui, são 3 pontos que nós estamos vendo. Na criação que eu comentei. A criação mostra um Criador das coisas perfeitas. É um dos argumentos que prova a existência de Deus. Segundo, a natureza humana. Aqui na página, começa na página 87, o argumento antropológico da causa moral.
Temos aqui Eclesiastes 12 e 14 e Gênesis 39, 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Todos vocês sabem que é um argumento do José, né, na casa de Potifar. O José, ele não tinha nenhuma lei ainda ali para dizer que isso era errado. Ele não tinha lei. O Caim, quando matou Abel, não tinha uma lei, não matarás. Mas Deus criou o homem com uma capacidade de entender isso. Então, essa lei moral está no homem. Por isso ele fala a capacidade da causa moral. O homem foi criado com essa condição, mesmo não tendo ainda uma lei, ele sabia que aquilo não era certo. Não era correto. Então é a causa moral. O homem foi criado nesse sentido. Alguém pensa, bom, mas o homem morreu, não conheceu Jesus, não aceitou Jesus, então ele é salvo porque ele não teve ninguém que pregasse com ele. Mas ele pode ter pecado aqui, porque ele tem uma causa moral e ele pode ter errado também. Não quer dizer que tudo que ele fez ele é desconhecido. Correto? Então, Deus criou o homem com essa capacidade, mesmo não tendo uma lei em prática, ele ter a noção de que aquilo não é correto, aquilo não se deve ser feito. Foi o caso de José, foi o caso de Caim. Então, a causa moral. Argumento histórico é o ponto C, olhando lá para a página 84, a história da humanidade. Então, podemos prova da existência de Deus na criação, prova da existência de Deus na natureza humana, prova da existência de Deus na história da humanidade. Argumento histórico na parte aqui da página 87, o item, eu coloquei o item C, que prova a existência de Deus aqui. Argumento histórico. Como eu defino essa condição do argumento histórico? Do argumento histórico. Por exemplo, quando Daniel, pegar essa parte de Daniel, quando Daniel vai para o cativeiro babilônico, ainda um jovem, em torno dos seus 16, 17 anos, e lá, vocês sabem que ele se manteve com os seus 3 amigos fiel a Deus, não participou das comidas do rei. Ele foi para o cativeiro em 606 a.C. Em um ano depois, em 605, houve aquele sonho do Nabucodonosor, que sonhou com aquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, com os pés, com os 10 dedos, misturado barro e ferro. Ok? Capítulo 2 de Daniel. Deus deu aquele sonho pro Nabucodonosor. Nabucodonosor não tinha noção nenhuma que era aquilo. Ficou preocupado. Vou matar todas aquelas pessoas que estavam lá para auxiliá-lo a resolver esses tipos de problema. E Daniel foi orar a Deus. Foi orar a Deus. Porque o Nabucodonosor, como vocês conhecem, ele diz, olha, eu peço aos
os adivinhos que ele tinha, duas coisas. Eu quero que vocês me revelem o que eu sonhei e me dê a interpretação desse sonho. É só isso que eu quero, mais nada. Ninguém. O diabo ele é astuto, ele conhecendo, ele pode fazer alguma coisa, mas ali era de Deus. O diabo, é como se o diabo falasse, nessa eu não consigo. E não conseguiu, mas Daniel orou com os seus 3 amigos e Deus revela a ele. E o que Deus revela? Isso que nós temos aqui, que é o argumento histórico. Dali, Deus mostrou a Daniel o que iria acontecer historicamente até o fim aqui do governo humano. Isso nós estamos falando de 605 antes de Cristo até o anticristo, além do que nós estamos vivendo hoje. E Deus mostrou os reinos. Ele diz, olha, a cabeça de ouro é o Senhor, como se diz, é o reino babilônico. Mas após esse reino vai vir o outro reino, os peitos de prata. Após esse reino virá outro, a parte de bronze, mas virá outro, as pernas de ferro lá e o barro misturado com ferro nos dedos, dos 10 dedos dos pés. Então, Daniel revelou aquilo que iria acontecer historicamente à frente, não atrás, né? Ele está revelando um futuro dos povos, e principalmente Israel. Agora, nós hoje conhecemos esse histórico, conhecemos esses eventos históricos. O mundo também conhece, porque se você, qualquer um de nós chegar lá e entrar no computador e buscar naquele Google lá, ele relata isso aí. Se você buscar lá, quero informações sobre o reino babilônico, vai estar lá. Quero informação sobre os gregos, está lá. Quero informação sobre os medo-persas, vai sair. Quero informação sobre os romanos, vai sair. Então, o que Deus mostrou para o Daniel era o que estava em evidência, o reino babilônico Nabucodonosor. Mas, após ele, Daniel falou sobre o peito de prata, um outro reino. Falou sobre o bronze, o ventre de bronze, outro império. E falou sobre as pernas de ferro, os pés misturados de ferro e barro, outro reino. Isso quer dizer que após aquele, 3 depois viriam. E a história conta que eles vieram. Eu sempre coloco da seguinte forma: se Daniel tivesse falado, olha, vai vir 4, mas só veio 3, errou, né? Se ele dissesse, olha, vai vir 2, mas veio 3, errou também. Mas ele falou desses 3 após o reino babilônico, e foi os 3 que veio. Se cumpriu exatamente conforme ele previa nas suas profecias. Então terminou o reino babilônico em 536. Em 536 o povo foi liberto por Ciro. 539 terminou o Império Babilônico. Começou os Medo-Persas. E depois veio os gregos. E depois dos gregos, os romanos. Então, o argumento histórico mostra que o que está escrito não só na Bíblia, mas na história geral da humanidade, aconteceu. O homem que não conhece a Bíblia pensa que aquilo foi algo por acaso, mas a Bíblia registra
antes de que isso viesse a acontecer da forma que aconteceu. E ele deu muitos outros detalhes, que poderíamos citar alguns, tem bastante. Por exemplo, quando ele falou sobre o reino grego, a implantação do reino grego. Se olharmos no livro de Daniel, se eu não estou equivocado, é no capítulo 5, vou dar uma olhada, ou é no capítulo 8, perdão, Daniel 8, deixa eu ver. Exato. Capítulo 8 de Daniel, ele começa dizendo assim, e no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, ele teve essa visão. Quem era o rei Belsazar? Ainda estava no reino babilônico. Essa visão, ele ainda se faz presente no reino babilônico. Mas ele vai prever aqui, nesse capítulo 8, ele vai ver a visão de um carneiro e de um bode. Ele vai dizer que, deixa eu seguir, né? Eu vi uma visão acontecendo quando eu estava na cidade de Susa, na província de Elão. Vi na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e 2 pontas eram altas. Ele tinha 2 pontas, 2 chifres, e eram altas. E eram altas, mas uma mais alta do que a outra. E a mais alta substituiu por último. Aqui essas pontas falam dos medos e dos persas. Os persas eram mais altos do que os medos. E vi que o carneiro dava amarradas, davam chifradas, né? Cabeçadas. Já viram briga de bode assim, quando sobe os dois e pá, né? Davam amarradas para o ocidente e para o norte, para o meio-dia, e nenhum dos animais podia estar diante. E vi que um carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum animais podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar das suas mãos, e fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode, agora esses carneiros brigando, veio o bode. Os dois, medo-persa, vem o bode. Estando eu considerando, eis que vem um bode do ocidente, Europa, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ele veio muito rápido. Aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, um bode só com um chifre. Esse chifre é o Alexandre. E por isso que ele veio rápido. Alexandre foi um guerreiro que conquistou rapidamente o Império Medo-Persa. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 pontas, o qual tinha visto no rio, e correu sobre ele tudo que com ímpeto e com força. E vi chegar perto do carneiro e irritar-se, e o feriu o carneiro que tinha, e quebrou as suas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e lançou por terra. Versículo 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas a estar em sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 pontas. Quer dizer, esse bode tinha um chifre só, grandão. Venceu o carneiro, depois caiu aquele chifre grandão, subiu 4. Bode de 4 chifres. Isso aqui, o Daniel está vendo no Império Babilônico.
Mas Deus está mostrando para ele o final do Império Medo-Persa, que haveria de vir e mais de 200 anos depois perderia para o Império Grego. Esse Império Grego aqui, nessa visão, é o bode, com um chifre só, o Alexandre, e quando ele vence, em seguida, com 33 anos, o Alexandre morreu. E o seu reino não teve um sucessor como tinha os demais. Seu filho tinha 1 ano e pouco, não se sucedeu. E ficou 4 generais e dividiram o reino em 4. Por isso que subiu 4 chifres. Só que a gente vê assim, bom, tinha 4 chifres, tinha 4 generais, só que eles tinham 7 generais. O Alexandre tinha 7 generais, mas a Bíblia, o Daniel viu 4. E depois desses 7, o que aconteceu? 4 herdou, dividindo o reino em 4. São detalhes que a história mostra que Deus existe. Está escrito. Essa visão de Daniel foi antes do final do Império Babilônico. Que viriam os Medo-Persas, e como os Medo-Persas iriam ser vencidos pelos gregos. E isso aconteceu, exatamente como está registrado na Palavra de Deus. Então, são detalhes que nós conhecemos e que o mundo não conhece, mas a história existe. Então, a história mostra que Deus existe. Página 90, o argumento das Escrituras. O argumento das Escrituras. Nós dissemos que as Escrituras não procuram provar a existência de Deus, a não ser, como nós vimos lá, o caso para aqueles que já crêem que Deus existe. Ela pode ser um argumento de aumentar a nossa confiança, a nossa fé, na existência de Deus. Por isso ele diz, a Bíblia Sagrada, com seus 66 livros, não dedica um só de seus 1.189 capítulos, e nem nenhum dos seus 31.173 versículos, para provar a existência de Deus. Ela apenas diz que é a palavra dele. Esse é o argumento das Escrituras. Agora, crendo que ela é a palavra de Deus, então eu vou entender que Deus existe. Que Deus existe. Página 92. Religiões sem a Bíblia distorcem a imagem de Deus. Religiões sem a Bíblia distorcem a imagem de Deus. Principalmente aquelas que desconhecem a palavra de Deus. Ele cita aqui o judaísmo. Mas o judaísmo não tem o Antigo Testamento? Tem, mas do Novo eles não acreditam, do Novo eles não crêem. Então ele diz, Deus, segundo a luz do Antigo Testamento, possuído de toda forma, muitas coisas em comum com a compreensão cristã, nesse caso o judaísmo. As profecias messiânicas estão como se suspensas, espiritualizadas ao povo de Israel. Então eles não acreditam em todas as profecias messiânicas que se cumpriram em Jesus. Então, para eles, o sentido bíblico é muito diferente do que nós entendemos e pensamos. O islamismo, cultura de um Deus ultratranscendental. O islamismo, embora eles se dizem ser filhos de Abraão, como nós entendemos ser, no caso, filhos de Abraão na fé,
eles entendem ser da família de Abraão. E o Deus de Abraão é o nosso Deus, e eles entendem ser o Deus de Abraão. Só que o Deus do islamismo nada tem a ver com o Deus que nós conhecemos. Ele é um Deus carrasco, um Deus terrível, um Deus que não se deixa conhecer. Para eles, conhecer a Deus não existe. Então, nada se tem a ver o Deus islâmico com o Deus que nós conhecemos, o Pai, o Criador, e que chamou Abraão, e de Abraão fez a grande nação, e dessa nação veio Jesus. Ok? O hinduísmo vê um Deus único manifestado em milhões de divindades, entra para o lado do politeísmo. Como nós temos o budismo, crê em uma força impessoal, também entrando para o lado do espiritismo, entrando para o lado da reencarnação. Então, distorce a existência de um Deus, como a Bíblia, da sua palavra, os coloca. Página 94, que a Bíblia diz sobre os que negam a existência de Deus. Só uma maneira de um homem crer na existência de Deus: pela fé. Ok? Só há uma maneira de crer que Deus existe: crendo. Eu tenho que crer que isso aqui é a sua palavra. Se eu crer que aqui é a sua palavra, ele existe para mim. Ok? Não tenho, aí então eu posso crer que Deus existe, através da Bíblia. Porque, em primeiro lugar, eu usei a crer, a fé me deu essa possibilidade de crer que a Bíblia é a sua palavra. E não aqueles que dizem, não, papel aceita tudo, o homem escreve o que ele quer. Não tem esses que fazem esse uso? Uma vez, vou contar para vocês, esse espírita que eu trabalhei, não juntamente comigo, mas ele trabalhava num outro setor, a gente sempre se encontrava. E eu gostava de entrar nesses detalhes com ele. E uma vez, eu não sei se eu já contei aqui, uma vez ele disse o seguinte: olha, o Constantino, quando o Império Romano se tornou cristão, ele mudou muita coisa, ele tirou muita coisa que estava nas escrituras antigas lá, do que os apóstolos escreveu, do que o Paulo escreveu. Ele tirou bastante coisas que eram verdade e colocou um monte de outras coisas. Falei, mas como? Como é que você sabe, né? Ele falou, não, eu tenho um livro lá. Falei, me traz esse livro deles, né? Aí ele trouxe um livrão lá dos espíritas. E aí ele me mostrou e estava lá essa teoria deles dizendo sobre isso. Falei, realmente, o que você está me dizendo é o que seus líderes escreveram aqui. E o Constantino modificou várias teses, vários escritos do Novo Testamento e colocou o que ele queria, por exemplo, no pensamento desses espíritas. Eu falei, só que eu tenho que te falar alguma coisa. E eu acho que Deus me deu uma palavra para falar com ele. E isso eu posso dizer, e você pode usar para aquelas pessoas que dizem, papel aceita tudo. Você pode escrever o que você quer. É verdade? É. Se eu pegar um papel, eu posso fazer um livro e escrever o que eu quero. Mas só que eu disse para ele o seguinte, e é o que você pode argumentar com alguém que possa dizer, a Bíblia foi escrita pelo homem, papel aceita tudo. Eu disse, olha, eu creio num Deus poderoso, e que tudo que ele queria, que o homem conhecesse o seu plano de salvação, ele usou os escritores para escrever. E o que ele queria que chegasse a todos os homens, no meu pensamento, chegou a mim. E chegou a todas as pessoas. Porque se Deus fez um plano
criou todas as coisas, criou o homem, tinha um plano para salvar o homem. Veio aqui na pessoa, da segunda pessoa da Trindade, e morreu para salvar esse homem. O Espírito Santo usou os escritores para escrever sobre esta salvação. E agora chega um homem incrédulo e rasga tudo e põe o que ele quer. Então, que Deus é esse? Tudo que ele fez, chega um homem e muda tudo. Eu disse para ele, os seus líderes escreveram isso aí, mas eu creio nesse Deus, que o que ele queria que eu compreendesse, que viesse a mim, para que eu conhecesse o que ele tem para me salvar, homem nenhum tirou. Isso chegou a mim e chegou a todos nós. Então, o que ele queria que nós conhecêssemos está aqui. Ninguém tirou. Porque então, como é que ele... Qualquer um pode tirar o que ele quer do seu plano? Deus permite que o homem vá até um certo ponto. Mas quando ele ultrapassa o limite, Deus fala, chega, agora, daí você não passa. Então, o que Deus quis que eu e que nós conhecêssemos, está aqui. E que nós precisamos, para ser salvo, para conhecer a sua palavra, para nos manter a nossa salvação, a nossa santificação, tudo está completo, não preciso de mais nada. Eu não posso pensar, não, isso aqui não é o válido. O válido o homem tirou lá atrás. Não. O homem escreveu o que ele quis. Não, ele escreveu o que Deus quis. Foi o homem que escreveu, mas ele teve que escrever o que Deus queria que nós conhecêssemos. Não é assim? Aí ele ficou quieto, não teve argumento. Então, o homem escreveu a Bíblia. Exato. O homem escreve o que ele quer, o papel aceita tudo. Está certo. Mas Deus não permite ele ir até onde ele quer. Deus permite ir até onde ele quiser e permitir. Mas aí os irmãos podem também pensar, mas os Jeová não fizeram uma Bíblia totalmente distorcida? E por que Deus permitiu? Deixa eu colocar. Existe também um escritor aí, o espírita lá, me fugiu o nome, o francês lá, ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, obrigado, irmão. Ele escreveu um Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mistura do Novo Testamento com algum pensamento dele. Eu posso fazer uma Bíblia nesse sentido? Posso. Qualquer um pode fazer. Só que ele não pode adulterar todas. Você pode criar uma, mas a verdadeira permanece. Se eu for enganado por um desses, problema meu, porque a verdade, ela existe. Não é assim? Mas o homem lá escreveu uma Bíblia, eu fui enganado por ela. Mas a verdadeira estava lá, você não acreditou porque você foi pela falsa. Mas ele não permite que toda ela seja falsificada. Ele permite que alguém falsifica, mas não toda. A verdadeira sempre estará aqui para quem quiser crer. Ok? O Deus criador de todas as coisas e sustentador, né? Deus é o criador de todas as coisas e ele também a sustenta. Não é que ele criou e abandonou tudo, não. Tudo está ocorrendo e ocorre diariamente sobre o seu domínio, sobre a sua sustentação. Eu queria comentar com vocês, na página 98 também, já estamos fechando, excluir Deus da obra da criação, página 98, é imaginar que tudo que existe obedece a uma perfeita ordem. Isso quer dizer, Deus criou e sustenta tudo dentro de uma organização que Ele determinou.
todos os planetas, tudo gira em torno de uma ordem que ele determina. Que ele determina e obedece, ele diz aqui. A mais perfeita ordem seguindo leis infalíveis. É preciso ter um coração insensato e uma mente obscurecida, para dizer que todo esse universo funciona por um acaso. Não existe nada que os governe. Funciona por acaso. Nós temos um sistema solar, nós temos uma estrela, que eu já comentei, aqui todos os planetas girando, aqui nós temos aqui as estações do ano, que nós precisamos do frio, do calor para produzir, tudo isso, não existe ninguém controlando, é por um acaso que tudo isso ocorre. E aí ele fecha aqui esse parágrafo dizendo, seria como se já referiu um famoso cientista, poder acreditar varrendo depois de um depósito de ferro velho. Ele fala aqui de vir uma ventania, como se fosse um tufão, e jogar todo aquele ferro velho para o ar e formar um Boeing, sem ter ninguém no comando. Mas vamos supor que nos ferros velhos não tem muita coisa de avião, né? Mas se você for nessas lojas aqui de desmanche, nessas autopeças, de carro tem bastante, não tem? Acho que todas as peças que você precisar de carro, você vai achar nessas autopeças. E se for num lugar que tem muitas autopeças, e der um pé de vento e jogar tudo aquilo para cima, e do outro lado cair um carrão prontinho, é só acelerar e sair. Difícil, né? É isso que ele coloca. A organização, todo o planeta, todo o universo em sintonia, sem ninguém fazer nada. É por isso que ele diz, é mais ou menos como isso, vou dar um vento e do outro lado cai um carrão montado, você entra nele, vamos supor que é um Corsa, ou um Onix, zerinho. Das autopeças saiu todas as peças, se encaixaram e automático ainda. Amém? Então, hoje nós falamos sobre não crer na existência de Deus e a existência crida. A partir das próximas lições, nós vamos entrar nos pontos do como é Deus, os seus atributos de Deus. Nós vamos para as próximas matérias. Amém? Vamos orar?